Você é daqueles que ainda tem receio de comprar um carro chinês? Bem, talvez você mude de ideia depois de assistir à análise do Tiggo 5X. Está no ar Os Especialistas. Os Especialistas. Oferecimento: Ford, Mercedes-Benz, OLX e Renault. O Tiggo 5X foi lançado na China em 2013 e desde o fim do ano passado vem sendo produzido pelo Grupo Caoa na fábrica de Anápolis. O carro chega para concorrer com pesos pesados do segmento, como o Hyundai Creta, o Honda HR-V, o Jeep Renegade e o recém-chegado Volkswagen T-Cross, entre outros modelos. Fernando, apesar de serem carros compactos, essa é uma briga de gigante, não é? No mercado brasileiro surpreendeu, né? Porque em pouco mais de 5, 6 anos, né? Você tem nada menos que 13 SUVs compactos 13 no SUVs, mercado. sem contar os aventureiros. Os aventureiros, isso, né? Então, só entre os SUVs compactos, né, eles respondem aproximadamente por 20%, né? Das vendas do mercado brasileiro de veículos leves, né? A cada 5 carros vendidos, um é SUV. E temos aqui um exemplo de evolução firme do que é o Tiggo 5X. Né? Você pode olhar que ele, pela primeira vez, tem uma identidade própria. Quer dizer, dizem que os carros chineses são um pouco parecidos e tudo, porque eles vão beber na mesma fonte, porque contratam estilistas de outros países, né? Mas, de qualquer forma, você tem uma historinha boa para contar sobre quem é que desenhou esse carro. Sim, o ano passado eu entrevistei o Steve Eun, que é o estilista desse carro. O Steve é um designer americano, mas de origem chinesa, e ele foi contratado pela Chery exatamente para dar uma identidade para os modelos da marca. E a gente nota que a origem americana do Steve se reflete no design. Você vê que é um design com uma aparência mais robusta e tudo, sim, né? mais ao gosto do americano, né? Isso, é. E talvez agora isso mude, Fernando. É uma opinião minha, porque o Steve foi substituído pelo Kevin Rice, que veio da BMW, ou seja, ele tem um estilo mais uma visão mais europeia do carro, né? Você vê que realmente pelo tamanho do bloco óptico aqui, você já vê que tem um traço aí de um estilista americano, né? Sim, é uma dianteira bem robusta, né? E o mais interessante é que ele tem sua personalidade própria. Sim. Né? Esse é um grande avanço dos chineses, né? Em termos de estilo, né? Aqui mesmo na lateral, vamos dar uma olhadinha aqui no carro visto de perfil, você tem um teto solar panorâmico, que eu acho excelente, né? Ele compõe muito bem o conjunto visual do carro. Sim. Tem esses apliques aqui na soleira da porta, né? E rodas muito bonitas, né? Sim, rodas bem rodas desenhadas, de 18 polegadas, bem elaboradas, sim. né? E aí você vê que isso também é aplicado aqui na parte de baixo do para-choque, né? Na luz de neblina, né? E todo o conjunto é harmônico e meio parrudo, né? Mas o que eu percebo nesse carro, e no começo eu falei sobre preconceito, é que esse carro é muito bem construído. Você vê que as tolerâncias, elas respeitam a margem. É um carro, assim, a construção é muito bem feita. Isso no passado não existia. Se você pegava os primeiros chineses, né? Não, você lembra dos primeiros coreanos quando chegaram aqui nos anos 90? Diferença grande dos vãos, né? Entre um lado e o outro do carro, né? Você tinha isso bem visível, não era muito difícil fazer uma crítica. Agora, e os coreanos hoje são referência em qualidade. Né? E os chineses
na minha opinião, estão caminhando mais rapidamente, né? Do inferno para o céu estão Mas caminho ainda está, né? encurtado. Tem aquela velha história que se conta, né? Falando sobre os japoneses, que os japoneses passaram por 3 fases, né? Copiar para aprender. Sim, nos anos 70, né? Depois aprender para competir. E eles estão agora na última, competir para vencer, né? Então eu acho que os chineses ainda estão no meio do caminho. Ainda estão aprendendo para competir, né? Eles já sabem o caminho, né? E estão acertando nas linhas, né? E falta só mais um pouco de experiência, né? De mercado, de marketing. Sim. Por isso que eu acho que a Chery vai bem no Brasil, porque faltava marketing para ela. Sem marketing você não faz nada. Faltava marketing e, de certa forma, para quebrar esse preconceito contra os chineses, uma competência técnica bem apurada, né? E, nesse caso, a Caoa Chery está muito bem servida, porque eles contrataram, a gente conhece bem, o Márcio Afonso, que é um engenheiro muito experiente, detalhista, trabalhou durante anos na Ford. E esse carro, eu diria que é a mão do Márcio. Operação Pente Fino. Operação Pente Fino. Para poder deixar tudo de acordo com o que o brasileiro gosta e exige, né? Sim. O brasileiro passou a ser um consumidor muito mais exigente, né? Depois que os chineses, sem dúvida. Depois que houve concorrência maior, mais fabricantes, né? A exigência foi muito grande. Vamos dar uma olhada no porta-mala aqui? Vamos abrir a Vamos tampa. sim. Tampa elétrica, mas você pode abrir sem a ajuda de chave. É só colocar lá o dedo e a trave elétrica funciona. O porta-malas é um ponto fraco realmente do Tiggo 5X. Ele tem apenas 340 litros, ele tem até uma altura razoável, mas aqui as laterais atrapalham um pouco a arrumação da mala, né? As caixas de roda, né? As caixas de rodas atrapalham um pouco, né? E aqui usam um pneu temporário. Sim. Imagina se fosse um pneu convencional, aí o porta-malas ficava realmente muito abaixo do esperado, né? Aqui usa um pneu de uso temporário, sim. já melhora um pouco o número, né? Agora a vantagem é que o acesso aqui é bem fácil, né? Isso é muito bom. Por exemplo, é não muito tem melhor problema do que o C4 Cactus, por exemplo, né? Que essa altura tem uma soleira bem alta. Soleira elevada e aí você tem que fazer um movimento em curva, que é sempre ruim para a coluna e incômodo, né? Sim, outro aspecto é que esses bancos rebatem e, segundo a Caoa Chery, isso aumentaria a capacidade para 1.100 litros. Cara, e esse carro tem um motor 1.5 bem compacto, né? Com auxílio de turbo. Isso o motor tem uma potência até compatível, né, com a cilindrada, mas o torque é um pouco baixo. E depois vamos pesquisar por quê, porque ele usa ainda injeção no porto, ou injeção indireta, né? Enquanto os motores mais modernos turbo são todos de injeção direta, né? Isso acabou refletindo nos valores do torque, que são abaixo da média de motores turbo dessa categoria. Tem razão. Mas ele não, perfeitamente para o uso normal, não tem problema. E veja também aqui o cofre do motor, também com a chapa térmica aqui, né? Coisa que denota cuidado no acabamento, né? Sim. No isolamento térmico. Isolamento térmico Exato, e acústico. E acústico, né? Exatamente. Né? Nesse aspecto ele não perde para os outros. Mesmo aqui, sim, uma manta aqui por dentro na parte interna da tampa do capô, não é? Dessa tampa. E isso é coisa que não tem em todos os carros, não. Outro refinamento mecânico que vale a pena destacar, já que a gente está falando de motor, é que esse carro tem uma caixa automatizada, né, de dupla embreagem. 6 marchas, né? 6 marchas. Mas é uma caixa cara, inclusive. Pois até mais cara que as caixas automáticas convencionais. Convencionais, né? sim. E mais rápida, né? Mais eficiente. Rápida, melhor, tem aquela sensação que nós vamos ver quando a gente andar no carro daqui a pouco. Fernando, aquela evolução que a gente comentava momentos atrás é notada aqui no acabamento do carro, né? Uma coisa realmente são materiais muito bem escolhidos, né? Sim. Eu gosto
nessa faixa aqui, né, de um plástico liso, mas de um material bom, né? Aqui eles têm uma aplicação de material suave, né, de toque suave, ele não está em 100% painel, mas ele está em quase todos, eu diria a você 80%, né? E os encaixes das peças, tudo muito Exatamente, bem ó, feito. saídas Você- de ar-condicionados, Ah. uma aqui central, né, que você pode regular, né, e o cluster também bastante moderno, né? E no centro do cluster, entre o velocímetro e o contagiros, a gente tem aí uma tela de LCD com boa definição, tem 4,8 polegadas, Isso, que traz informações do computador de bordo. E ao lado, é uma central multimídia realmente parruda, viu? parrudo, 9 polegadas, né? 9 polegadas. Cromado, é até um pouco assim meio chocante e tudo, né? Mas é a coisa atraente, pô, Sim, né? Quer dizer, as pessoas percebem qualidade, a percepção de qualidade é muito alta. é importante para esse tipo de público, né? E ele tem uma vantagem que eu acho fundamental nos carros automáticos, que é o freio de estacionamento eletrônico, né? Que você acaba com aquele incômodo de você ter que ficar com o pé no freio quando você está na posição drive, Sim. né? E se você tirar o pé, o carro anda para frente, ou então você tem que botar do drive para o N, né? E 2 modos de condução, né? O econômico e o Sport. Isso é também é padrão hoje, mas não todos os carros desse segmento, né? E é uma vantagem dele, sem dúvida, né? E aqui o volante é um volante novamente com apliques cromados, né? Quer dizer, alguns podem... Gostei do diâmetro desse volante e da muito construção, menor. né? A pega é muito boa. Bom, nós estamos aqui na versão mais completa do 5X, né? Que é a versão TXS, e que ela traz alguns diferenciais, como o acabamento em couro nos bancos e alguns detalhes aqui do painel e das portas, as rodas de 18 polegadas. E bancos com comandos elétricos, né? Que não é tão comum assim, ó. Tá vendo aqui? Regulagem de altura, regulagem do encosto, né? Que você pode... então, coisa que você normalmente não encontra em todos os modelos entre os SUVs compactos, né? Mas isso é aplicado mais em SUVs médios e grandes, né? Sim. E aqui, depois nós vamos olhar que esse teto solar panorâmico realmente é uma coisa impressionante, sabe? Sim, o tamanho, né? O tamanho dele, né, e a sensação que te dá De amplitude, de né? amplitude é muito boa realmente. Você, se quiser, fecha totalmente Você tem a persiana aqui, você persiana, pode fechar. Então, uma persiana que o acabamento também é muito bom, né, daqui da persiana em si. Sim, a persiana aqui é um toque, ela abre e fecha. Sistema de iluminação aqui com LED, interessante. Outra coisa também que tem 3 alças no teto, só no lado esquerdo não tem, mas tem até um lugar aqui para colocar. Poderia até colocar um suporte para Um porta-óculos, por exemplo. óculos aqui, né? Você vê, o apoio para o cotovelo aqui, né? Está na altura correta. Em alguns carros você é muito alto, é muito baixo. Esse aqui está muito bem... Tudo à mão, né? Ergonomia interessante. Ergonomia muito bem projetada, né? Mas, Fernando, vamos rodar com esse carro para a gente sentir como é que ele... Antes de rodar, eu gostaria de ver como é que é atrás. Vamos lá. Né? Ele tem um entre-eixos bons. Tem. Né? Tem uma distância entre eixos boa, 2,63, né? Que é o entre-eixos, o Compass, né? Mas ele... aliás, o Compass é que é pequeno, né? Porque aqui a referência do entre-eixos é do T-Cross, né? Que é 2,65 m, né? Que é impressionante, então, né? É impressionante, né? Mas vamos ver aqui como é que a gente senta atrás. Vamos lá. Então vamos ver como é que é o espaço aqui atrás, o ângulo de abertura razoável da porta. E também vemos que o conforto é excelente, olha. Regulado para a minha altura, eu tenho 1,73 m, mesmo assim você ainda tem mais de 4 dedos de distância até
o encosto dos bancos dianteiros. Como sempre, duas bolsas aqui para colocar mapas, revistas, saídas de ar condicionado para o banco traseiro. É uma coisa fundamental para o mercado brasileiro, o calor que a gente tem, né? Então eles tiveram esse cuidado de deixar as saídas para o banco traseiro aqui a partir do console central. Bom, Fernando, a gente falou de acabamento, construção, falta andar, né? Vamos ver. Temos aqui o botão de partida. Tem uma chave presencial, né? Isso. Subimos aqui Vidros o fechados. motorista. Tentamos fazer regulagem do volante, mas ele só regula em altura, não em distância. Mas a posição de dirigir, E além de ser muito boa, você não tem que fazer nenhum esforço por causa dos comandos elétricos, né? Você normalmente não vê isso nessa categoria. E aquilo que a gente tinha comentado, né? Quando você coloca realmente o pé no fundo para mostrar a reação, é que você vê que o torque fica abaixo de um motor turbo de com cilindrada injeção, semelhante, com injeção direta. Essa é uma... Se você está no uso normal, você vai sentir quase nada disso. Mas quando você realmente precisa, como é o caso agora... As retomadas são boas. As retomadas são boas, nós estamos só com 2 pessoas aqui, né? Sim, e muito em função também dessa caixa de dupla embreagem, né? Que tem trocas bem rápidas. Mas nada supera realmente um câmbio automatizado de 2 embreagens, Sem né? dúvida, sem dúvida. Porque você tem economia de combustível praticamente igual, até melhor em certas condições do que uma caixa CVT, e você tem Resposta imediata. Passagens instantâneas de marcha. Sim. Isso é uma grande vantagem e um certo refinamento, porque é uma construção mais cara, né? Um outro refinamento desse carro, acho que tem que falar, é a suspensão traseira multilink. Exato. Realmente. Isso aqui não dá para você ver andando tanto no dia a dia, mas se você tem o carro com carga total, né, e você vai subir uma serra, Faz diferença. faz diferença. A maioria usa o eixo de torção, né? É o padrão, né? Estou sentindo falta também, viu, Guerreiro, de umas borboletinhas aqui para você trocar as marchas, né? Ele tem a opção de troca automática, né? Mas só pela alavanca. Pela alavanca, né? Então, o ideal era fazer isso aqui nos raios do volante. Aqui, Você usa? Você costuma usar? Eu não uso muito, mas eu sei que muitas pessoas apreciam isso. O nível de ruído aqui é interessante, né? Ele é bem isolado. O Márcio Afonso, que é o presidente da Chery, me contou que os materiais usados no isolamento térmico e acústico são os mesmos dos carros de alto padrão alemães. Então nisso também eles não economizaram. É verdade, você olha aqui o silêncio a bordo é uma das características que eu estou mais apreciando nesse carro. Sim. E você percebeu uma outra coisa que era muito típica dos carros chineses? O cheiro. Esse carro não tem cheiro, aquele cheiro forte que vinha da cola, dos plásticos. Exatamente. Que caracterizavam os chineses da primeira leva aqui no Brasil. Né? E outra coisa que também me impressionou bem foi o apoio aqui lateral dos bancos, viu? Você encaixa... Bem encaixado, né? Você não... Parece que o banco está te vestindo, viu? Isso é uma característica de carros mais refinados. Mais refinado, sim. A posição é alta, né? Isso é um padrão que quem compra um SUV aprecia. Né? Isso não tem dúvida, né? E a gente vê nessa versão aqui, praticamente não falta nada no carro, né? Quer dizer, eles pensaram em tudo que podia ter em
termos de desejos dos consumidores de poder aquisitivo um pouco mais alto. Né? E freia bem, não? Tem disco nas 4 rodas. Isso, exatamente. São essas coisas que, não diga você que são surpreendentes, porque era previsível que isso fosse um item de projeto. Freio a disco nas 4 rodas, por causa do peso do carro, por causa da potência que ele tem. Né? Sim, mas tem carros que não tem, é verdade. Quer dizer, que economizam uma coisa que não poderia economizar. Né? Os concorrentes têm que se cuidar e abrir o olho para ele, para o Chery Tiggo 5X. Um ponto positivo. Olha, eu diria que é o acabamento. Me impressionou muito bem, quer dizer, somente essa versão de topo, né? Ela Sim. realmente não, mostra até um certo refinamento, né? Nada fora dos lugares. Talvez você vai dizer, tem cromado demais. Mas cromado costuma ser associado à sofisticação. 2 pontos negativos, conforme eu te falei, o motor é muito bom, tem uma potência bastante coerente com um torque abaixo da média para que seria um motor turbo, né? Que a grande vantagem do motor turbo é realmente o torque elevado. Bem, esse foi mais um episódio de Os Especialistas. Se você gostou, curta, inscreva-se no canal, acione o sininho para você receber as notificações e acompanhe a gente nas redes sociais. E olha lá, toda semana tem um programa novo. Toda semana, toda sexta-feira, a gente vai ter uma análise de um carro do seu interesse, obviamente. E para que você receba essas notificações, basta clicar no sininho. Até a próxima então, pessoal. Obrigado pela audiência. Até a próxima.